A paz do Senhor, querido. Meus irmãos, nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 5 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD. Tá? O título dessa lição aí é A Unidade da Raça Humana. Então falaremos um pouquinho desse assunto tão importante, tão interessante aí. Vamos começar então, queridos. O texto áureo dessa lição nos diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Está lá em Malaquias 2, verso 10. A verdade prática nos diz assim: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Ok? Vamos começar. A leitura bíblica em classe encontra-se lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 22 ao 28, o qual eu não lerei aqui para ganharmos tempo. Vamos começar. Introdução. Deixa eu ler aqui. Na aula de hoje, estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Concentremos-nos, pois, nessa lição e que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor as belezas e mistérios da palavra de Deus. Então, como nós já vimos aí, estaremos falando sobre a unidade da raça humana, né? O início das línguas. Então, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Deixa eu ganhar tempo, para que seja uma aula bem dinâmica. Primeiro tópico aí, a unidade racial do ser humano. Neste tópico veremos os seguintes assuntos, ou seja, a origem divina do homem e a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Ok? Então vamos começar aqui. A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Então, deixa eu começar a comentar, senão eu vou acabar só lendo a revista e não comentando nada aqui. Então, para começar, gente, a origem do homem. A gente sabe que a origem do ser humano é divina, ou seja, Deus criou do pó da terra o homem, soprou em suas narinas o fogo de vida, dando assim início ao que nós conhecemos hoje e fazemos parte, é claro, da raça humana, ok? Então, o homem foi criado por Deus, feito por Deus, moldado por Deus, tá? Então, Deus criara o homem. A questão é que nem todos concordam com isso, a gente sabe disso. Na atualidade, há muitos ensinos, né, que estão concentrados em tentar negar esse fato bíblico, essa questão, essa verdade bíblica de que Deus é quem fizera o homem. Então, muitos vão contra aquilo que está lá em Gênesis 1, 26, e Deus diz, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, e muitos vão contra também o Gênesis 2, 7, a qual diz que Deus formou do pó da terra o homem e soprou em suas narinas o fogo de vida. Então, o que acontece aqui? Às vezes eu acredito assim, a gente precisa analisar muita coisa em relação a isso. A gente se concentra muito na atualidade e se esquece que esse não é um assunto tão atual. Esse é um assunto que já vem por milhares de anos aí, por assim dizer, já correndo. Ou seja, na atualidade, qual é a linha que trabalha muito isso? A gente, às vezes, fala muito dela, que é a chamada teoria da evolução das espécies. Né? Ficou popularizada aí pelo Charles Darwin. Então, muitos batem só nessa tecla, né? Que, segundo Charles Darwin, o homem veio do macaco, apesar de que, se você ler um pouquinho a respeito de Charles Darwin, a gente vai ver lá que ele não disse exatamente que o homem veio do macaco. Eu não estou aqui como advogado de Darwin, não, tá? Eu não creio, não aceito essas teorias. Como o nome já diz, teorias. Eu não aceito a teoria da evolução. Eu sou a questão aqui é criação, eu sou criacionista bíblico. Mas a ideia é o quê? Ele não disse a princípio que o homem veio do macaco em si. Mas o que ele diz é que tanto o homem quanto
o macaco têm o mesmo ancestral comum. Então, que o homem e o macaco vieram do mesmo ancestral comum. O que, na verdade, acaba sendo a mesma coisa. Né? Então, mas vamos lá. Então, o que é a ideia? A gente trabalha muito essa questão da teoria da evolução das espécies. Sim, isso é nocivo. Por quê? Porque ela entrou, faz parte da grade curricular de diversas instituições, faculdades, ensino médio. Então, as nossas crianças, nossos filhos, e nós também passamos por isso, são doutrinados ou ensinados dessa forma, ou há essa tentativa de doutrinação. É claro que cabe a nós, servos do Senhor, conhecedores da palavra, mostrarmos aos nossos filhos, mostrarmos também àquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento da Bíblia, que na verdade isso é uma balela, isso não existe, não aconteceu. Tá? O que a Bíblia nos mostra, sim, é que Deus é quem criara o homem não é fruto ou produto de evolução, qualquer tipo de evolução que seja, nessa macroevolução que eles dizem, isso não aconteceu, não acontece. Outro ponto também, que às vezes a gente, como eu estou falando, a gente foca muito na teoria da evolução, se esquece de outras linhas que também vêm históricas. Exemplo, quando você passa a estudar alguns povos da antiguidade, esses povos também tinham suas versões para a criação do homem. Não é só a teoria da evolução que tenta dizer isso hoje, mas povos antigos também diziam. Alguns exemplos aqui que eu não teria tempo de falar. Um deles são os povos sumérios. Se você vê lá Gênesis capítulo 10, verso 10, fala da origem desses povos, fala de Sinear, ou Siná, não sei como é que está a sua tradução, fala dos povos sumérios. E os sumérios tinham a sua própria versão para a criação do homem. Há poemas chamados Epopeia de Gilgamesh. Você pode estar pesquisando, tendo contato com esse poema aí. Lá eles contam a respeito de um rei, cujo nome era Gilgamesh, e o povo da cidade de Uruk, na qual era a cidade ali onde eles habitavam, esse povo já cansado dessa maneira, dessa arrogância na qual Gilgamesh vivia, né? E Gilgamesh assim o fazia, tentando buscar, esse rei é um rei que tentava buscar a imortalidade. Então esse povo pediu aos deuses lá, segundo essa mitologia, que criasse um ser semelhante a ele, em força e tudo, para que esse ser pudesse ser rival dele. E aí, segundo essa crença lá, os sumérios, na epopeia de Gilgamesh, então nasceu lá o homem, criaram o homem. Então, ou seja, é uma tentativa de tentar falar a respeito da criação do homem. Você pega aí também os babilônios também têm um chamado Enuma Elish, né? A epopeia de Gilgamesh é um poema. Tem também, dentro da mitologia babilônica, o Enuma Elish, a qual fala também da criação, né, segundo eles, do homem. Fala de Marduk, né, Merodach, todo aquele processo. É bom que você pesquise e leia para entender que não é só a teoria da evolução que tenta ir contra esse preceito bíblico. Há também os gregos também tinham sua visão, sua versão para a criação do homem. Segundo os deuses é quem dominavam tudo, e esses deuses teriam se reunido para criar seres mortais, para que pudessem adorá-los. E, segundo essa crença grega, essa mitologia grega, Zeus, né, o chefe lá dos deuses lá no panteão, ele teria encarregado Epimeteu e Prometeus, né, dois filhos do Titã, para poder criar seres vivos. Epimeteu teria criado os animais e Prometeus teria criado o homem do barro. Olha aí, ó, você vê como é que é um negócio. A mitologia grega já imitando e tentando tirar a validade bíblica. E Prometeus criando um homem, quando ele acabou de criar um do barro e deu vida ao homem, e ele buscou coisas para inserir nessa criação dele, ele percebeu que Epimeteu havia usado tudo quanto era possível ali nos animais, então não sobrara nada. E segundo essa crença grega, ele foi lá até Atenas, a deusa lá da sabedoria, e roubou um pouco dessa sabedoria, parte dessa sabedoria, e deu ao homem, então. E foi a Éfesto, deus do fogo, e roubou dele o fogo para que desse o homem, para que o homem pudesse dominar sobre os demais animais. Eu não vou ficar falando de mitologia, tá? Até peço perdão a você que está assistindo aí, mas é só a minha ideia com isso é que a gente entenda que não é só a teoria da evolução que tenta negar a Bíblia Sagrada. Há entre os povos antigos também, como eu citei, sumérios, babilônicos, gregos, cada um desses povos teria sua própria versão da criação. E nós, é claro, aceitamos, aderimos, cremos com toda a fé e verdade na Bíblia. Criacionismo bíblico, tá? Que Deus criara todas as coisas. Vamos partir para o segundo subtópico.
A unidade racial do ser humano. Então a gente viu aqui, o homem tem, a origem do homem é divina. Deixa eu ver se eu tenho tempo de falar algo interessante aqui também. Olha o comentarista diz aqui, embora o homem não seja divino. Isso aqui é importante. Caso você, professor, tenha tempo de falar um pouco sobre isso aí na sua aula, eu acredito que vai ser importante, porque possa ser que alguém levante essa questão. Por ouvir, ou por ter lido isso em casa, acabe levantando esse questionamento. Alguns dizem, mas o homem, por ser criado de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de Deus, não tem algo de Deus, ou seja, o homem não é divino, o homem é parcialmente divino? Não. Deus, o Criador, não se mistura de forma alguma com a sua criação. Ou seja, só ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é Deus, Criador, soberano. Então, ainda que o homem tenha vindo do sopro, do fôlego divino de Deus, não quer dizer que o homem tenha em si, então, partes divinas, ou o homem seja semideus, ou coisa do tipo. O que acontece é que algumas pessoas, às vezes, lendo a própria Bíblia, não interpretam bem o texto e acabam gerando polêmicas. Um exemplo disso seria o Salmo, de número 82, verso 6. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas está uma partezinha lá que diz: vós sois deuses. Esse vós sois deuses. Algumas pessoas pegam isso aí, esquecendo que o Salmo está ironizando ali, e acabam levando isso no sentido literal e acabam dizendo: olha, a Bíblia diz que nós somos deuses, vós sois deuses, quando na verdade o salmista está ironizando ali. Então, vai estar lá, se você analisar, vai estar lá, né? Elohim Atem, no hebraico, ou seja, vós sois deuses. Então, isso não é uma verdade. Outro exemplo disso, você pode ver lá, seria a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, e eu acredito que seja o verso 4, se não me falha a memória, né, qual fala que nós somos participantes, tá, da, 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 da natureza divina, participante da natureza divina. Então, gente, tem pessoas que leem isso aí, olha, o homem participa da natureza divina, então o homem é um semideus, é um Deus, então é perigo que está esse negócio. Então a gente tem que estar muito atento para esse negócio, tá? Muito atento mesmo. Na verdade, isso não procede. Então, o homem não é divino, o homem não tem partes divinas, o homem não é um semideus, o homem é pó, é criatura, tá, de Deus. Ainda que, servindo ao Senhor, torne-se filho, mas ainda assim, não é ser criado por Deus. Onde eu quero chegar? Deixa eu adiantar aqui, então. Vamos lá? A unidade racial do ser humano. Então, ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Então, vamos lá. A origem do homem é divina, mas o homem não é divino. A unidade, então, há no homem uma unidade racial, ou seja, Deus criou um só homem, e deste homem Deus fez os demais. Tá? E, por conseguinte, Deus criou o homem, da costela deste homem, após pôr nele um sono profundo, Deus cria a mulher, ou seja, mas ainda assim, com partes desse homem, a partir deste homem. Então, de um só sangue, né? Se você ler, aqui está Atos 16, Atos 17, minto, verso 26. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Está aqui na leitura bíblica em classe. Deixa eu ler o 26. E de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Se você ler na versão ACF, que é a Almeida, né, corrigida, fiel, a ACF traz assim, ó, não tenho com ela aqui não, mas eu me recordo de cabeça, por usá-la muito. É a Bíblia, inclusive a Bíblia que eu uso. E de um só sangue. Lá na ACF vai trazer a expressão sangue, dando-nos a ideia de que o homem é uma unidade, o ser humano é uma unidade racial. Deus de um só fez os demais. Isso é interessante entendermos isso. Quanto à mitologia, eu havia até falado já no primeiro subtópico, eu já comentei algo a respeito, eu não vou frisar um pouco disso aqui não. Então, finalizando o segundo subtópico. Logo, existem apenas uma raça humana. Aí vai falar o seguinte: o racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Então, o ser humano tem uma só unidade genética. Então, hoje você vê brancos, negros, asiáticos, indígenas, muitas raças. A gente visivelmente, ou seja, você olha para a pessoa e é impossível negar que há essa diferença. Né? Não tem como, exemplos aqui, uma pessoa de cor branca, né, parda, como quiser dizer aí,
branca ou de uma pessoa negra. Então a gente é visível a diferença. Mas ainda assim, o negro e o branco são uma, descendem, vêm de uma só raça. Então, isso que é interessante. Certa feita, eu acho que essa semana, minha esposa me perguntou algo a esse respeito, né, da origem, por que pessoas. É claro que eu não teria nesse vídeo tempo hábil para poder tentar explicar isso aqui. Há explicações, e eu vou estar deixando aqui, eu acho que é desse lado aqui que fica, não sei, o meu contato aí, fica na tela, e você vai, se você quiser saber um pouco mais desse respeito, entre em contato conosco. Nos liga, tá aí meu zap, tá? Para você que está aí vendo o vídeo, está aqui no cantinho. 27, porque eu sou do estado do Espírito Santo, eu sou capixaba, eu moro aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. Você vai tentando em contato aí, 27, que é o DDD aqui, 99930-8767. Eu vou ter todo o prazer de elaborar, quem sabe, um estudo, preparar alguma coisa para que você possa entender. A gente vai, conversa aí, liga, troca mensagem, eu vou explicar com mais clareza para vocês isso aí. Então vamos continuando aqui, dando continuidade à nossa aula. Então, o racismo. Por que é interessante falar um pouquinho sobre o racismo? Uma vez que o ser humano ele vem de uma só raça, ou seja, Deus criou a raça humana, não as raças humanas, tá? Então, o racismo é uma distorção de algo que Deus criou originalmente. Ainda que há cores de pele diferentes, etnias diferentes, a gente olha para as pessoas e vê uma certa diferença, ainda que há um detalhe, né? Eu falo com relação à cor da pele. No que diz respeito ao idioma, vou ver já já isso aqui, ele não teria tanta diferença, porque todo mundo de boca calada é como se falasse a mesma língua. Então, qualquer lugar que você vê alguém quieto aí, é como se falasse a mesma língua. Você só vai saber a diferença quando a pessoa passa a falar. Mas, no que tange a cor da pele, nas questões traços físicos, a gente percebe que Deus criou uma só raça, a raça humana. Então, o racismo é uma maneira do demônio, do diabo, de Satanás, de se utilizar para criar barreiras e tentar impor coisas contra a raça humana. Mas, na verdade, é uma distorção que a Bíblia sempre mostrou claramente. De um só sangue, como Atos 17, 26 diz aqui, um só, ou um só homem, como você quiser falar, Deus fez a raça humana. Então vamos continuando aqui. A unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos, cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são comuns. Então, outro ponto interessante aqui, gente, seria essa unidade psicológica, ou seja, questões ligadas a comportamento. O comportamento do homem parece, dependendo da cultura em que o homem vive, ser o mesmo. Ou seja, então, há ciúme, dependendo da cultura, há ódio, há ira, há inveja. Ou seja, há também no homem pecado. Então, não é a cultura que define se tais sentimentos estão ou não no homem, estão presentes ou não no homem. Então, o homem, além disso, há essa unidade, como eu disse. Então, se você pegar povos ao redor de todo mundo aí, o mesmo ódio que você vai ver aqui em pessoas da nossa cultura, eu diria, verá também em diversas partes do mundo. É claro que há demonstrações de forma diferente, porque a cultura, às vezes, está ligada a isso. Mas, ainda que pessoas estejam em diversas culturas diferentes, etnias diferentes, há sentimentos que são comuns ao ser humano. Então, isso aí nos mostra o quê? Essa unidade psicológica aqui do ser humano. Então, o ser humano, no que diz respeito aos sentimentos, tá? Amor, todo ser humano. Então, não é a cultura que vai influenciar, não é a cultura que vai dizer se a pessoa tem ou não isso. Isso é algo inerente ao ser humano. Então, está aqui, né, que seria a unidade psicológica do ser humano. Vamos continuar, então, aí, para ganharmos tempo. Ok? Vamos partir para o segundo tópico, gente. Vamos lá, segundo tópico. A unidade linguística original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. Então vamos lá. A língua original da humanidade. Deixa eu ler o primeiro tópico aqui e tentar explicar alguma coisa dentro disso. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. Então, a princípio, falar. Aí alguém pode estar pensando, já, eu nem comecei, mas pode ver o pensamento. Mas pessoas que nascem mudas, okay?
Isso aí a gente vai ver, com o passar do tempo, essa questão da ação do pecado, as consequências que trouxeram para o ser humano em si, a natureza genética humana. Não estou dizendo que quem não fala está em pecado, a pessoa em si. Estou dizendo que algumas coisas, a genética humana sofreu alterações com relação, desde a queda para cá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a princípio, falar, o dom de falar, o ato de falar, era algo comum. O primeiro homem que Deus criou, Adão, falava, conversava, dialogava com Deus. Então isso é interessantíssimo. Tá? O primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. Então, o homem não falava no quesito repetir as coisas que Deus falava, como um papagaio faz, mas havia todo um raciocínio, havia todo um trabalho do homem para até mesmo elaborar, pensar, raciocinar na forma como ele falaria. O homem não só indagava a Deus, tinha perguntas a Deus, como também respondia algumas perguntas, algum questionamento que às vezes ele tinha para consigo. O homem foi dotado, não falar, de ter a capacidade de dar nome às coisas. Então, o homem dialogava, o homem criou, inclusive Adão chegou a criar um poema. Ele pensou, ele raciocinou, e ele trabalhou e criou para receber Eva, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então vamos lá, para a gente ver. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva a responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Então, houve uma conversa entre Deus, Adão, Eva. Então, houve um diálogo ali entre eles. Olha que coisa interessante, a gente vê a questão da fala. Então, eles não eram ignorantes, ainda que existam pessoas que trazem coisas que a Bíblia não traz, como, por exemplo, a mulher não sabia, Deus cobrou de Adão porque a mulher não sabia que não poderia comer do fruto. Gente, isso não é Bíblia. Gênesis 3, verso 5, foi a mulher que disse. O diálogo ali, no início de Gênesis 3, é entre a serpente e a mulher. Né? O Satanás, a serpente, eu não quero ganhar tempo. Mas o diálogo ali é entre a serpente e a mulher. Então, a própria mulher disse para a serpente. Não, Deus disse o seguinte: do fruto que há no jardim comerei, mas no meio ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, daquela árvore que há no meio do jardim, não comereis. Porque no dia em que comerdes, olha a mulher dizendo, no dia em que comerdes, certamente morrerá. Então a mulher sabia em relação à morte, apesar de que ela não sabia o que era a morte em si, porque ninguém havia morrido, a morte não existia no mundo dos homens, nosso mundo, o mundo físico, mas ela tinha uma noção, ou pelo menos uma noção, de que não deveria comer e que se comesse viria algo que ela não conhecia, praticamente, só na teoria, chamado morte. Então, esse papo aí de que a mulher não sabia, que não tinha conhecimentos, não existe. Cai por terra porque a própria mulher, Eva, disse que sabia, falando com a serpente. Mas voltando aqui, então. Então, a gente percebe aqui, ó, a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico. Então, se porventura você já ouviu alguém em seminário, alguma coisa do tipo, falar que a língua falada por Adão, por Eva, era o hebraico. Não. O hebraico, se você tentar analisar ali a origem do hebraico, você vai para Gênesis ali, vem de Eber, né, um descendente lá de Noé. Então, o hebraico não é a língua mais antiga, não. Se você pesquisar, alguém vai dizer que seria uma vertente do egípcio, a mais antiga, falada. Outros já vão dizer que é o sumério, a língua mais antiga, falada. Ainda assim, eu creio que nem sumério, eu creio que nem egípcio, eu creio que nem hebraico, porque aí está claro isso. Adão falava com Deus uma língua, Eva também, com Adão e com Deus. Tá aí os primeiros ali que vieram, Sete, os filhos que vieram, Enos, aquela Arfaxade. Não sabemos, eu não saberia dizer, aí eu vou ser franco contigo. Eu não saberia dizer a língua que eles falaram, porque não há registros disso. Mas eu creio que não era nenhuma dessas três línguas aí, sumério, hebraico ou egípcio, tá? Mas a questão é que eles falavam, havia diálogo. O mais interessante para nós, a gente tentar descobrir e às vezes tirar o foco da aula, que é um ponto aqui, dentro de sala de aula, ali em loco, né? Eu às vezes acabo até te atrapalhando, viajando na minha mente aqui, mas que você foque com seus alunos isso, que Adão e Eva conversavam. Ainda que não saibamos que dialeto era, eles conversavam, havia um diálogo, falavam. Isso é o mais importante, ok? Então vamos lá. Mesmo porque o idioma falado está aqui. Deixa eu partir então para o segundo tópico. O segundo subtópico, a confusão linguística em Babel. Então, primeiro subtópico aí, gente, que você precisa trabalhar com seus alunos, você professor de EBD. O que eu tenho tentado fazer, gente, nas minhas aulas é isso.
Eu tenho assistido algumas coisas aí, não quero falar nada desmerecido, não criticar ninguém, mas assim, conteúdos maravilhosos, abençoadíssimos, muita teologia, muita coisa, mas são coisas que a gente não consegue às vezes, extrair para colocar em sala de aula. Então, o que eu estou tentando fazer, dentro da minha limitação, é claro, criar um vídeo, uma coisa que possa ser útil e produtivo para que você possa pegar, assistir isso aqui e aplicar alguma coisa disso aqui, do que está sendo dito por mim, na sua aula, na sua sala de aula, você professor, tá? Porque o que eu tenho recebido de professores é isso. Como é que eu faço para preparar minha aula? O que eu vou falar? Às vezes eu leio a revista, não vem nada, dá um branco na mente quando eu leio a revista, eu não consigo falar, às vezes está em cima da hora e eu fico, meu Deus, como dar aula? Então, muita coisa tem sido feita aí, muito material, mas a gente não consegue nem desse material extrair alguma coisa. Então, a minha ideia, a princípio, e peço que você que está assistindo me ajude, é essa. De, com esse material, ou esse vídeo breve que eu estou gravando aqui, te auxiliar, te ajudar, que seja útil para você. E naquilo que eu não for útil, tá aí, gente, comentário. Você pode estar comentando embaixo aí, ó. Não gostei disso, não gostei daquilo, tal. Não que você não tenha gostado, mas porque eu tenha falhado naquilo, eu tenha falhado nisso, isso não ficou muito claro, não ficou. Me ajude, tá? Então peço a vocês que me ajudem comentando, como eu disse, ligando, falando aí. A gente tem todo. Na descrição fica o meu Facebook, o meu Zap tá aí. Vocês podem entrar em contato, porque a minha ideia é tentar auxiliar vocês, ajudar vocês, professores, para que seja produtiva a aula de vocês. Então, voltando aqui para a aula, vamos lá. A confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e dali tentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Resumindo, isso aqui vai falar conosco da famosa questão ali em Babel, né, a confusão das línguas. Então, a ideia ali é que naquele período, a gente entende pela Bíblia, a Bíblia já nos mostra isso, que não haviam línguas. Aquele povo, os filhos de Noé falavam a mesma língua. Naquele tempo ali, a humanidade representada naquelas pessoas ali, falava uma só língua. Tá? Então eu citei o caso de Sinear aqui, então muitos creem que pode ser o Sumério, a língua vai a partir daqui, mas ainda assim são especulações. Mas a ideia básica é o quê? É que eles falavam uma só língua. E tentando eles naquela estrutura, né, a famosa Torre de Babel, Deus então confunde, né? Desçamos e confundamos, disse Deus. Então a língua do homem foi confundida. A partir dali o homem passou a não se entender. E em que imperou? Em que foi essa confusão? Nós entendemos que um falava uma coisa e o outro não entendia. Tá? E é difícil descrever isso, porque eu já ouvi, no início da minha caminhada, alguém dizer o seguinte: um falava tijolo, a outra entendia madeira. Então, o texto não nos mostra isso, tá? Que eu saía uma palavra da minha boca, mas no ouvido do outro chegava outra. Nós não sabemos descrever como foi, por exato, essa confusão. O que nós sabemos é que eles não conseguiam se entender, tá? Não houve entendimento. Daí, então, saíram novas línguas. Daí, nós entendemos que aí saíram as novas línguas. Deixa eu ler o subtópico 3 aqui. Indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles, né, todos esses idiomas existentes hoje, provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Então, existem diversos idiomas no mundo hoje, inúmeros dialetos, idiomas, tá? E há quem diga que o nosso é um dos mais difíceis, né? O português, de se aprender, de se entender. Mas a ideia é que há palavras que parecem que vieram de um só lugar. Há palavras que a gente fala que nosso, a maneira, a expressão, a forma de falar, né? Parece que tudo veio de uma só. Ainda que existam inúmeras, ainda que a grande dificuldade de uma pessoa que nasce numa região aprender o idioma, o dialeto de outra, ainda assim, tá? O que nós passamos a ver por estudos em algumas palavras é que todas parece que vieram mesmo realmente, tá? Todas provieram de um tronco, como está aqui, um tronco linguístico. Então as palavras, muitas que tem hoje, parece que partiram de uma só. A gente percebe isso. Essa é a ideia, né, que o comentarista está tentando passar aqui para a gente nessa lição. E caso você, professor, quiser saber um pouco mais desse respeito, você pode estar pesquisando e consultando aí desse respeito. Vamos fechar aqui então, terceiro tópico. Em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Então, o ser humano não é uma unidade só
no que tange a traços físicos, tá? A cor de pele, ou seja, a raça, o homem em si, o ser humano em si, uma raça. Não é nesse sentido só, não são só as questões físicas que datam o ser humano, a raça, um só. A unidade não está só em questões físicas, em traços físicos. Como também a unidade não está só na linguística, no fato de todos os homens, os seres humanos falarem, ainda que hoje em línguas diferentes, mas que falem, tá? Que se comuniquem por meio da fala. Mas, vamos lá, conforme veremos nesse tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. Então, isso é interessantíssimo. Vamos lá. O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo. Deixa eu ganhar tempo aqui. Então, Romanos 5:12, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Aqui Paulo fala lá, Romanos 5:12. Então, todos nós estamos ligados em Adão, no que chamamos de pecado original. O que seria pecado original? Pecado original é uma designação teológica para explicar as consequências do ato cometido por Adão lá no Éden e o que isso trouxe para nós hoje, para explicarmos o porquê de nós termos uma natureza pecaminosa. Tá? Por que nós. E é uma pergunta de muitos. Não era eu que estava lá, não. Eu não comi daquele fruto, eu não desobedeci aquela ordem direta de Deus. Por que isso impacta em mim? Por que isso traz para mim? Por que há consequência em mim? Vamos ler um pouquinho aqui. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, perceba isso. O pecado de Adão foi particular, realmente. Ele sim, Adão, a pessoa de Adão, cometeu aquele erro. Mas, ainda assim, suas consequências foram universais. Então, nós não estamos vivendo o pecado de Adão, nós estamos vivendo as consequências do pecado de Adão. Tá? Por que a gente então vive isso? Porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Uma vez que Deus intentava, e assim o fez, criar a raça humana por completo, a partir do primeiro homem criado, Adão, por conseguinte, a natureza desse primeiro homem sofre com as consequências do pecado que ele cometera. Então, todos quantos vieram a partir dele, Adão, e por conseguinte Eva, né, que também vieram dele, e Eva, por que que... Mas Adão comeu e Eva também comeu. Então, ambos, tá? Grave isso, guarde isso. O pecado agiu no íntimo de Eva porque ela também desobedeceu, por conseguinte, Adão. Mas Adão, ele era o representante da raça humana. Ele foi o primeiro ser, o primeiro homem, melhor dizendo, criado. Então, a partir disso, todos que vêm deste casal, todos que vieram desse casal, descendem desse casal, ou seja, a humanidade em si, nascem herdando essa natureza pecaminosa. Tá? Então, essa seria a explicação, chamado pecado original, tá? Ou pecado universal, como alguns também dizem, está aqui, do homem. Isso porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Essa seria a explicação plausível e bíblica para esse fato de todos serem incrustados em si essa natureza pecaminosa. Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então, o pecado deles culminou nisso. E a partir deles, nós temos nascido com uma natureza pecaminosa. Isso que é interessante entender aqui, gente. Vamos lá, sessão de perguntas. Enquanto eu estou lecionando aqui, às vezes você percebe que eu estou olhando para lá. Eu nem estou lendo nada, não. Para dizer a verdade, eu sempre dou aula assim, inclusive em loco, né, em seminários teológicos onde eu trabalho. Eu não sou muito de olhar para as pessoas, pregando também não, de olhar para a face das pessoas. Eu gosto, mas eu prego olhando para um lado, para o outro, para o chão. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Enquanto eu estou olhando para as paredes aqui, eu me perguntando aquela questão, né? Alguns acabam gerando algumas perguntas interessantíssimas aí. Uma delas é: Adão teve filhos e Eva e Adão tiveram filhos antes do pecado? Não, gente. Que simples, se Adão e Eva tivessem tido filhos antes do pecado, esses tais teriam que estar andando por aí vivo até hoje. Porque, ou seja, eles, suponhamos, exemplo, é só uma suposição. Se eles tivessem filhos antes do pecado, Adão e Eva tivessem filhos antes do pecado, porque a Bíblia já mostra que não, mas eu só supondo aqui, porque para responder o questionamento de alguns, que às vezes ficam assim, alguém pode até perguntar isso aí para a pessoa na sua aula. Então eles teriam que estar vivos até hoje. E o fato de Adão comer do fruto, já tendo filhos antes do pecado, não passaria para esses filhos desse pecado. Tá? Eles já não, porque eles nasceram com uma natureza, eles teriam, melhor dizendo, nascido com a natureza não pecaminosa. Então, provado, Adão e Eva não tiveram filhos antes da queda, ainda que o desejo de Deus fosse esse, ter filhos. Então, o pecado, alguns vão dizer que o pecado de Adão e Eva
foi ter cometido relação sexual. Nada a ver, né? Deus disse crescer, multiplicar e povoar a terra. Ué, então já haveria. Então, o sexo é um presente, um plano, um projeto de Deus para o homem. Então, cai por terra essa ideia de que o pecado de Adão e Eva foi sexo. Se fosse sexo, o homem quiser crescer, multiplicar e povoar a terra. Então, Deus, não. Então, não foi isso aí. Aí, o pecado foi comer uma maçã. Lembrando que essa expressão maçã, gente, vem do latim malum. E há uma palavra lá, pecado, mal, também malum. Então, por causa disso, lá na Idade Média, aquele período ali, um erro de tradução, pegaram a palavra malum, quer dizer maçã, então alguns pensam que fruta é maçã. Então, nada disso. Então, não foi comer maçã, o pecado, não foi relação sexual, o pecado, nada disso. E também Adão e Eva não tiveram filhos antes da queda, antes de cair. Então, todos que vieram depois da queda e já nasceram com a natureza pecaminosa. Caim, Abel, Sete e outros que a Bíblia não nos dá o nome, mas basta você ler Gênesis capítulo 5, a partir do verso 4, e Adão teve filhos e filhas. Então está claro isso aqui. Vamos lá. Segundo subtópico, caminhando para o final. As consequências universais do pecado de Adão. Então nós vimos o pecado de Adão e a universalidade desse pecado. Mas agora as consequências disso. Vamos lá. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual. Então Adão comeu. Então foi só a morte física que passou a imperar? Não, gente, ele pecou. E pecado é resultado do pecado, morte espiritual. Então, como lidar com a morte espiritual? Adão certamente se arrependeu. Então, ele veio buscando a Deus. Prova disso me prova, professor. Prova disso é que ele ensinou os filhos a levar sacrifício a Deus, Caim, a buscar a Deus. Então, Adão comeu do fruto. Eva também, morte espiritual. E, naquele momento, o cronômetro começou a contar. Morte física. Adão não morreria, mas comeu do fruto, viveu 930 anos. Então, quando Adão comeu o fruto, o cronômetro começou a contar. 930. Vem contando. 929, até chegar 0, ou como você quiser falar, crescente, 0, 1, 2, 3, andou até 930. Então, ele não morreria fisicamente, comeu do fruto, Deus inicia a morte física. Então, trabalhe isso aí melhor para a pessoa do que eu, porque eu estou atrelado aqui a um vídeo e eu preciso fechar. Você não, você tem um tempo hábil, está aí com os alunos e pesquisando. Então, vamos lá. Adão comeu do fruto, morte física. Mas a morte espiritual também. Só que, para a morte espiritual, nós vamos o quê? Adão, ele passou a buscar a Deus, invocar a Deus, ensinou os filhos a buscar a Deus. E esse é o remédio para a morte espiritual. Hoje, claro, Cristo. Não há outro remédio para a morte espiritual a não ser Cristo. Cristo, 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 Cristo. Por intermédio do Espírito Santo, todo-poderoso Deus, por amor a nós, o Pai, enviou seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário, e glória a Deus por isso. Por intermédio de Cristo, o remédio para a morte espiritual é entregar a vida a Cristo. Então, Adão experimentou a morte espiritual, sim, mas eu creio que ele buscou a Deus e Adão foi salvo, tá? Por buscar a Deus, por se entregar a Deus. Tanto é que ele ensinou os filhos também a buscar a Deus. Assim, eu creio que Adão, Eva e os piedosos ali, todas as pessoas piedosas na linhagem de Adão, receberam a salvação por esse sentido. Fé em Deus, busca por Deus, porque não havia lei, a lei é muito tempo depois. Vamos lá. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física, nós já falamos aqui, já visto o caso próprio de Adão. Não obstante ter vivido até os 930 anos, veio experimentar a morte. Então, 930 anos passados, morte. Vamos lá. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Então, o que ficou, a partir desse pecado de Adão, o que se tornou comum à raça humana? Natureza pecaminosa, todos. Morte física, todos. Isso é interessante. Morte espiritual, todos. Que a gente não nasce salvo. Tá? Ela nasceu salvo. Ainda que um bebê, o processo e tal. Não, a gente nasce com a natureza pecaminosa, rumando já, caminhando para a perdição, e é Cristo quem nos redime, é Cristo quem nos limpa, nos lava. Tá? Então, uma criança, um bebê, pode perder a salvação? Não. Tá? Eu estou dizendo o seguinte, quando eu falo que a gente não nasce salvo, é que ninguém nasce já sem a natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Mas a criança tem em si a inocência, não transgredir a Deus. Então, para um bebê recém-nascido, uma criança pequena, não tendo consciência das coisas, Deus sim a salva. Eu creio que Deus salva crianças. Tá? Só estou dizendo que essa criança, ainda que Deus a salve por ela morrer na infância ainda, mas isso não quer dizer que ela não tenha nascido com a natureza pecaminosa. Tá? O pecado me concedeu meu pai. Davi fala disso.
Vamos lá então, o Salmo fala disso. E outros textos da Bíblia. Então, o que passou para o homem? A entrada do pecado ali, na raça humana, pecado, natureza pecaminosa. E com isso, a morte física passou a todos. Haverá sim um arrebatamento? Ou glória. Alguns não experimentaram a morte, serão transladados? Sim, mas o natural é que o homem morra. Tá? O não morrer, o ser arrebatado é algo sobrenatural, mas o natural é a morte física a todos os homens. Terceiro subtópico, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Que maravilha! As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Cristo Jesus, que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Olha que coisa linda. Paulo traça um paralelo entre Adão, o primeiro Adão, né, o Adão lá, o Adam lá do hebraico, lá, o Adão do Éden, e Jesus Cristo, né, o último Adão. Então ele traça um paralelo entre a queda e entre a redenção por meio de Cristo. Através de sua morte, ou seja, a morte de Cristo, ele venceu a morte. Então ele morreu para vencer a morte. Olha que coisa tremenda e gloriosa, que coisa maravilhosa. Resgatando-nos completamente do pecado. Então ele venceu, ele morreu para vencer a morte. Como ele venceria a morte? Ele morre, então ele ressurge, ele ressuscita dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a vitória final sobre a morte. Olha que coisa tremenda. Então Cristo, além de vencer o pecado durante toda a vida, vence também a morte com a sua ressurreição, para dar-nos também esse direito, tá? De que aquele que está em Cristo, está nele, venceremos também a morte. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. Queridos, está aí então a nossa aula, né? Falamos aqui. Deixa eu só ler a conclusão e eu passo considerações finais. Nessa lição, aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam, ou seja, são uma única família, porquanto todos vivemos de Adão e Eva. Todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas, tá, gente? A gente está fora disso aí, fora de cogitação, qualquer tipo de pensamento em relação a etnias, a raças, tá? Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Então, só existe uma raça, a raça humana. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia. E esse, na igreja, todos somos um. Que maravilha, né? A gente entende, guarde isso para a glória de Deus. Então, tá aí, queridos. Essa foi aí a nossa aula, ok? E frisando aqui, professor, o que fazer nessa aula? O que você deve fazer? Eu disse muita coisa aqui, mas o que você deve fazer? Como trabalhar para que você tenha uma aula abençoada, para que você consiga, tá, expor o conteúdo, entender o que está sendo dito aqui. Eu sempre falo, eu sempre friso isso aqui quando possível nas aulas. Primeiro, você, professor, tem a revista de professor, então se atenha ao objetivo geral. Se você conseguir passar o que está no objetivo geral, você vai, a princípio, você já tem um esboço lá, tá? O que seria a sua aula. Ou seja, primeiro, apresentar a unidade racial do ser humano. Então, você vai ter que, a princípio, apresentar em que sentido o ser humano é ou seja, como os povos, as etnias que nós conhecemos, como tudo isso é uma só raça. Então, a gente vai sempre lá para o início, para o Éden, para a criação. Então, não fuja lá do Éden, da criação, que você vai conseguir ter uma boa linha para o seu primeiro tópico. O segundo, sobre a unidade linguística. Sempre tentar mostrarmos que Adão e Eva falavam uma só língua. Os que vieram deles, uma só língua. Lá no Noé, os filhos de Noé, uma só língua. Que a partir dali houve essa confusão. Deus, então, traz essa confusão a essas pessoas e eles não conseguem mais se entender devido ao intento que eles estavam tentando fazer lá. Então, a partir dali, é o que nós vemos hoje. Então, o que nós vemos hoje é fruto daquilo. Por fim, toda a raça humana é uma em Cristo. Cristo nos une e nos faz novamente filhos de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Tenham aí uma aula abençoadíssima, um domingo cheio de vitória para vocês que vão estar lecionando no domingo, porque hoje eu sei que há EBDs em diversos dias da semana, segunda, terça, quarta, uma variedade aí, mas que você tenha uma ótima aula, tá? Que Deus abençoe, conte conosco, como eu já disse lá, daí o nosso contato, sentindo de Deus, tá? Se você sentir de Deus, Deus vai nos contactar também para pregar, para ministrar, nós pregamos a palavra de Deus,
Eu tenho um ministério itinerante, onde eu prego a palavra de Deus, onde Deus tem levado. Se sentir de Deus, se Ele tocar no teu coração para nos chamar, fique à vontade aí, tá? Vai ser um prazer estar com você. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, um grande prazer. Amém.